Nós estamos iniciando a série Extreme Life e eu tinha pedido até para a Andrea colocar dentro dos clipes uma cena, por exemplo, não apenas um motoqueiro, um surfista pegando aquela onda gigantesca, aquelas coisas impressionantes, né? Mas que tal pegar uma mãe com 5 crianças, né? Tendo aquela vida extrema, difícil, né, Andrea? Isso não vai motivar ninguém, Ronaldo. Vai ser uma coisa assim muito triste, porque a mãe está sofrendo ali com 5 crianças, né? Como diz uma amiga nossa, quando as crianças têm até uns 3 anos, a gente quer comer. E quando chega nos 15, a gente se arrepende de não ter comido. Então, foi vetado o meu pedido de colocar um vídeo com mãe com 5 crianças ao mesmo tempo, né? Muito bem, mas é muito legal que você veio, muito bom que você está aqui. A gente tentou decorar o máximo possível com esportes que nos lembrem um estilo de vida extremo. E éramos para ter aqui, entrando de moto aqui hoje, o Leandro, junto com a namorada dele, por sinal a minha filha. Mas infelizmente, o Leandro hoje no treino, que ele é um piloto de motocross, hoje no treino dele ele sofreu uma queda, um tanto quanto grave, e ele rompeu os ligamentos do ombro, teve que ir para o hospital e tudo mais. Então infelizmente a gente está muito triste, porque isso aconteceu com ele, e ele viria sentar aqui ia fazer a abertura toda, né? A Fran, a Alessandra, o Rômulo fizeram a abertura para nós, muito obrigado por terem preenchido esse espaço, né? Mas nós queremos aproveitar esse momento, curvar a nossa cabeça e vamos orar por ele. E eu quero aproveitar esse momento e perguntar: existe algum familiar teu que está com alguma doença, está passando por um momento muito difícil? Só levante sua mão. Ali atrás tem uma pessoa, Sheila, aqui também tem uma pessoa, lembrando aqui, ali atrás também, aqui na frente. Então, eu quero colocar essas pessoas junto com essa oração, ok? Deus sabe exatamente quem é essa pessoa, o que ela está passando, qual é o sofrimento dela. A minha mãe também está sofrendo uma doença muito séria. Então vamos orar por tudo isso. Então curva a sua cabeça e vamos falar com Deus sobre isso. Todos nós juntos aqui queremos apresentar ao Senhor o desejo do nosso coração. O nosso desejo, Pai, é que cada pessoa aqui que foi lembrada, que foi citada, cada pessoa aqui receba um toque do Senhor, receba a restauração. Nós queremos, é claro, Senhor, que cada pessoa aqui seja curada 100% e seja restaurada ao convívio da família, ao convívio com os amigos. Pai, pedimos que mais do que o Senhor curar essas pessoas, mais do que restaurar dessa enfermidade ou dessa lesão, mais do que isso, queremos que essas pessoas tenham um encontro contigo, vejam o Senhor, percebam que o Senhor está junto com elas, independente da situação, independente aonde isso vai dar, que elas percebam que o Senhor está justamente ali, do lado delas. Pai, eu peço também que cada familiar aqui que levantou a mão, cada pessoa aqui seja também consolada, e que saiba que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, e o Senhor faz sempre o melhor. O Senhor sempre nos conduz para algo melhor. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus perfeito, um Deus que sempre tem na sequência coisas melhores estão por vir para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Quero iniciar isso aqui. Como o Leandro iria sentar aqui para a gente conversar e fazer uma entrevista, isso não será possível. Eu vou pedir para o Marquinhos, você está com o pendrive aí, né, Marquinhos? O Rômulo fez uma gravação, né, uma entrevista com ele, e aí vocês poderão assistir um pouquinho do que ele conversou, tá? Não vai ter aquela empolgação aqui da frente, né, comigo aqui, que seria super legal, mas vamos curtir o que tem ali no telão, tá bom? Conta para nós um pouco da sua carreira, resumo. Bom, eu iniciei na carreira através do meu pai, ele foi piloto na década de 80, e quando meu irmão nasceu, com 6 meses ele já ganhou uma moto. E eu vim em seguida e já comecei a pilotar. Eu aprendi primeiro a andar de moto, e depois aprendi a andar de bicicleta. Então, realmente é uma vida em 2 rodas. Eu acho que no início era mais por diversão, né? Independente de resultado.
disputava qualquer coisa, mas eu sempre tive sucesso nas minhas corridas, comecei a vencer uma prova atrás da outra, fui ganhando campeonatos, e ali eu percebi que eu levava jeito pra coisa e percebi que era bom no motocross. Dificuldades são várias, a carreira do atleta é muito difícil de forma geral, principalmente aqui no Brasil, onde praticamente só se tem espaço para futebol, né? Desde a parte de patrocínio, né, de dificuldade financeira, da minha família não ter carro para andar e para continuar me mantendo no esporte. Há lesões, né? Lesões infelizmente, são rotineiras, né? Não lesões sérias, mas sempre estamos com dor e cansado. Então não existe chegar e estar 100% no treinamento. Então você aprender a se superar e lidar com isso. O risco existe, tem as dúvidas, poxa, quando você se machuca, né, pensa, será que é isso que eu quero continuar fazendo, né? Mas assim que eu começo a me recuperar e poder estar treinando de novo, esse medo passa, a vontade de competir é maior. A gente costuma dizer que o motocross é um vício, né? Quem entra não consegue mais sair. Bom, eu treino de moto 5 vezes na semana e faço a parte física 5 vezes na semana também. Isso intercalada, né? É uma rotina bem puxada, é sacrificante, ainda mais com o clima de Curitiba, né, que chove muito. Mas é a profissão que eu escolhi e eu mais gosto de fazer. Isso aí, pessoal. Mais um exemplo de que com muito trabalho, esforço, dedicação e confiança em Deus é possível. Acredite em você que vai dar certo. Bom, a gente colocou o clipe e ali a gente diz que não vale a pena você viver a sua vida se você não vivê-la no extremo. Então, poxa, mas eu não sou atleta de ponta, eu sou uma mãe com 5 crianças. Quem tem 5 filhos aqui? 4? 5? Walter tem 5 filhos. Meu Deus, você está vivendo no extremo, hein? Parabéns, hein? Vamos ver. Quem tem 4? Ali atrás tem 4 filhos, parabéns também, uma vida ao extremo, né? Olha, 3. Ali, aqui, eu. 2 gêmeos, olha só, gêmeos, 2, né? E 1. Tem que só praticar, viu, gente? É só praticar. Entendeu? É só, né? E 0, não está casado, não pratica. Tá? Lembrando disso. Vida ao extremo, extreme life. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu era pequeno, eu me lembro que eu fiz um desenho, mas eu fiquei tão impressionado com aquele desenho. Eu fiz um navio, uma caravela, e eu desenhei com aquelas formas triangulares. Eu peguei os meus lápis de cor, e eu fui pintando, e pela primeira vez eu consegui pintar dentro das linhas. Foi tão impressionante que nenhum risco saiu, nenhuma cor saiu fora das linhas que eu tinha desenhado. Eu pintei a vela de não me lembro, umas 3, 4 cores. Eu pintei o barco de várias cores. Eu pintei os postinhos de várias cores. Eu pintei os anéisinhos nos postinhos de várias cores. E eu pintei o bonequinho lá de várias cores. Mas ficou tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Aí eu fui para os Estados Unidos, lembrei do desenho que eu tinha feito e procurei nas coisas da minha mãe, que ela levou para os Estados Unidos, tá? Que a nossa família foi morar lá. E eu procurei pelas coisas que a minha mãe levou e, por incrível que pareça, aquele desenho não foi. Eu não entendo até hoje como é que uma coisa tão linda, perfeita, maravilhosa, todo o meu talento foi colocado lá e a minha mãe não levou junto com as coisas da família. Palavra de honra, eu não entendo, minha mãe deve ter algum problema visual, porque ela não percebeu quão lindo era aquele desenho. Foi minha experiência em cima de talento puro, talento 100% que Deus me deu. E eu fui totalmente desencorajado e nunca mais me recuperei desse trauma. E nunca mais eu pintei, nunca mais eu consegui fazer o desenho de novo. Eu não achei mais aquela figurinha e eu não consegui mais fazer tão bonito, porque eu tentei depois várias vezes e eu não consegui. Deve ter sido o trauma. Eu não sei se o processo é minha mãe, alguma coisa, mas foi muito, muito difícil para eu superar
E, para vocês verem como ainda não superei, estou lembrando do assunto de novo. Mas até eu morrer, ou eu consigo fazer um desenho de novo bonito, ou vou ter que esquecer do assunto. Mas eu tive também outra experiência muito legal, a minha turma dos adolescentes, onde a gente fazia Olimpíadas. E tinha um tal de Cláudio, que ele era o melhor. Era o mais rápido, o mais inteligente, o mais forte, o mais sei lá o quê. E todo mundo queria ganhar dele. Só que a competição sempre girava em torno dos pontos fortes dele. E ele coordenava a competição, ele coordenava as Olimpíadas. E a gente participava. E eu tinha no lado da minha casa um baita jardim. E ele fazia a competição de salto em distância, corrida, flexão de braço, enfim, fazia um monte de coisa de força. E todos os outros da turma perdiam, toda vez. Até que finalmente eu pensei, podia colocar uma outra prova dentro dessa Olimpíada da nossa turma. Que tal fazer arremesso do dardo? Aquela que você pega uma vara e tenta jogar por cima. É o mais longe possível. Primeira vez, ele ganhou. Mas não é possível, a gente tem que ganhar de alguma coisa. Aí fui treinando o arremesso do dardo. Até que finalmente eu consegui ganhar dele no arremesso. E aí eu olhei assim para ele, estou começando a descobrir que eu tenho alguma coisa melhor que você. E aí, treina. E finalmente, na única prova, tinha umas 10 provas. Dessa eu ganhava. Aí um outro dia, a gente fez uma outra Olimpíada. E claro que é uma Olimpíada de piada, né, de adolescente, né? Não tinha torcida, não tinha nada. Mas a gente foi para uma piscina. E na piscina, eu ganhei dele. Eu pensei, eu já ganho em 2 coisas dele. E aí eu comecei a treinar então as coisas que eu sabia que eu tinha talento. E eu fui para natação. E comecei a treinar natação. E desenvolvi o esporte e me dei razoavelmente bem nele até a certa faixa etária. E aí depois parei e fui para os estudos. Né? Lógico que me arrependi amargamente de ter falado natação, porque eu acabei de lembrar que tem uma pessoa que é feroz aqui na natação. Deve ter problema de matemática, ela não aguenta mais contar azulejo. Alessandro, fica em pé rapidinho. Bem rapidinho, eu sei que você é uma pessoa extrovertida, assim. Olha, gente, essa aqui é a promessa da Olimpíada 2016, né? Então, seja muito bem-vinda, né? Me perdoe ter falado que eu me dei bem até uma certa faixa etária. Eu, na verdade, me dei muito mal, né? Porque o parâmetro agora ficou terrível. Mas com o Cláudio, eu fui muito bem. O Cláudio, coitadinho, ele morreu. Ele não pode mais se defender das minhas brincadeiras. Mas eu ganhei dele nas Olimpíadas lá da Vila Guaíra. Mas enfim, quando você começa a descobrir o teu talento, o teu ponto forte, você começa a poder trabalhar em cima dele. E as tuas experiências vão mudando. O meu histórico de perder, era simplesmente porque eu escolhia as provas erradas. A hora que eu escolhi a prova certa, e lógico que escolhi, que nem boxe, né? A gente escolhe os adversários certos, a gente ganha. Então, comece a trabalhar no seu talento. Tenha esta percepção. Isso é fundamental. Agora, muitos de nós aqui temos o seguinte pensamento: eu não tenho muito talento, eu não vou me destacar em nada. Então, vamos esquecer que existe a Bíblia. Deixa eu trazer então uma pesquisa para vocês do Instituto Gallup, que é praticamente um dos mais sérios do mundo, de maior credibilidade quando alguém traz uma pesquisa na sociedade ou no mundo corporativo. E lá diz o seguinte: você faz algo melhor do que 10.000 pessoas ao seu redor. Alguma coisa você faz melhor do que 10.000 pessoas ao seu redor. Isso é muito importante que você se lembre dessa expressão, se lembre dessa pesquisa, porque a própria sociedade que faz com que a gente se sinta menos, a própria sociedade apresenta uma pesquisa que permite que você e eu possamos começar a olhar no espelho, começar a olhar para os Cláudios ao nosso redor
é a gente começar a perceber, opa, tem 10 mil Cláudios ao meu redor, e eu faço uma coisa melhor do que todos esses. Eles podem ser melhor em muitas outras coisas, mas em uma coisa, eu sou melhor do que todos eles. Feche teus olhos um pouquinho, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, eu peço que essa informação penetre no coração de cada um. Pai, o Senhor nos criou, cada um com algo específico. E nós podemos perceber que nós fomos feitos à sua imagem e perceber que nós temos algo especial que veio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei diversas vezes, nenhum de nós aqui chegou do nada, do menos infinito, do menos eternidade, dizendo assim, eu vou nascer. E eu vou nascer com essa qualidade. Ou com esses defeitos. Nenhum de nós teve essa capacidade e nunca haverá alguém que tenha essa capacidade. Então você foi criado por Deus, você nasceu com pelo menos uma característica que você faz melhor do que milhares de pessoas à sua volta. Isso é muito importante que você se lembre. Outra frase interessante. Quando você pensa em limites, você os cria. Quando a sua mente começa a pensar sobre, puxa, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não posso, você acabou de criar os limites. Eu me lembro quando o professor Homero, daqui da academia, ele disse para mim, Ronald, quando você for começar a correr depois de uma prova, saiu do ciclismo, por exemplo, no triatlon, e você vai para a corrida, não comece correndo devagar, porque a tua mente pensa que você não consegue. Comece correndo já numa velocidade maior, que o teu corpo consegue fazer isso, a tua mente vai acreditar daqui a pouco. Então comece num ritmo um pouquinho mais acelerado do que o teu confortável. E aí você experimenta esse tipo de situação e você realmente percebe que a sua mente, ela coloca limites. Então quando você começa a pensar em limites, você acaba de começar a criar os limites sobre você. Outra pessoa trouxe uma outra frase, Charles Schwab, ele diz o seguinte, quando você põe limites no que você vai fazer, você colocou limites sobre o que você pode fazer. Então, vida ao extremo, uma extreme life, precisa de um certo tipo de mentalidade. Você precisa perceber qual é o parâmetro que Deus tem para você. Você foi criado à imagem de quem? Eu não fui criado à imagem do Cláudio. Eu fui criado à imagem de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Às vezes eu até brinco, eu vou arremessar um papel num cestinho de lixo. Eu digo, pessoal, não se preocupe, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, eu vou acertar. Então, quando eu erro, eu apelo para a segunda pessoa da Trindade. Quando eu erro pela segunda vez, eu apelo para a terceira pessoa da Trindade, né? Aí finalmente eu acerto. Quando eu não acerto, eu mudo de assunto. Mas, quando a gente começa a pensar sobre limites, a gente começa a criar limites para a nossa própria vida. Então é muito importante você perceber que tipo de mentalidade você está alimentando dentro de você. Muito bem. Agora, eu tenho uma experiência, você com certeza teve as tuas experiências, você com certeza já experimentou algumas coisas que você fez muito bem, você alguma vez já experimentou uma coisa que você não fez muito bem, não deu muito certo, mas é muito importante que você perceba o que é que Deus tem para dizer a respeito desse assunto. E Deus, ele manda registrar algumas coisas para você e para mim, para a gente parar e pensar um pouco. Então eu começo a perceber alguns ícones na palavra de Deus que servem como exemplo para você e para mim. E são feitos da mesma matéria que você e eu, carne e sangue, iguaizinhos a nós. Quando eu começo a imaginar Davi,
indo enfrentar um gigante mesmo, muito grande. Eu fico tentando imaginar como é que Davi olhou para aquele gigante. Eu vejo uma concentração tão forte, um pensamento tão claro, de que ele vai derrubar o gigante, que ele vai conseguir decapitar aquele gigante, que ele vai conseguir derrotar o gigante. Só que Davi não vai lutar contra Golias usando a estratégia do Cláudio, usando a estratégia de Saul, que era o rei dele. Saul disse: põe a minha armadura, usa a minha espada, usa o meu capacete, usa o meu escudo. E Davi tenta usar aquilo lá, mas aquilo lá não é o talento dele. Aquilo lá não é o ponto forte de Davi. E Davi tira tudo aquilo lá. Ele teve personalidade, e isso você e eu precisamos aprender com ele. Ele teve personalidade e pegou a funda dele, escolheu 5 pedras lisas, específicas para aquilo que ele tinha em mente. E enquanto muitas pessoas olham para um gigante e pensam: meu Deus, que cara grande, esse cara pode me esmagar. Davi, com aquela pedra, aquela funda, ele imaginava, olhava para aquela cabeça tão grande: eu não posso errar, é grande demais essa cabeça, não tem como errar. Então o jeito que ele encara a vida, o jeito que ele encara o desafio é diferente. E muitos aqui, em alguns momentos, a gente encara o desafio do jeito certo. Isso aqui eu consigo, mas tem horas que a gente deixa a nossa cabeça pregar algumas peças, pregar alguns truques, e a gente dá um passo atrás. Mas veja o que Deus tem para dizer a respeito de um assunto tão importante. Se você trouxe a sua Bíblia, abre em Mateus, no capítulo 25, versículo 15. Eu quero trazer para você uma prova de que Deus te deu uma coisa, que confirma a pesquisa do Instituto Gallup. No mínimo, ao seu redor, 10 mil pessoas não vão fazer tão bem feito uma coisa que você sabe fazer. E não despreze o que você recebeu de Deus, que você sabe fazer. Veja o que está escrito aqui, Mateus 25, versículo 15. Jesus conta uma história. E aqui não tem nenhuma pessoa que não recebeu um talento. Nenhuma pessoa. E o outro não recebeu nenhum talento porque ele não tinha capacidade alguma. Não existe essa expressão. Não existe isso na história de Jesus. Jesus está ensinando um princípio para você e para mim. De que algumas pessoas, sim, têm mais talentos, têm mais capacidade. Outras pessoas têm um pouquinho menos. E outras pessoas têm um talento, têm uma capacidade. Se você olhar na história da humanidade, a grande maioria, a maioria esmagadora de ícones tinham alguma deficiência, tinha até alguma doença que os aleijava até certo ponto. Se você pega, por exemplo, Helen Keller, que é uma ativista social, ela nasceu e com 1 ano e pouquinho, mais ou menos, ela ficou cega e surda. E como é que você ensina uma criança cega e surda a se comunicar? Mas essa mulher, dá uma olhada depois na internet, Helen Keller. Esta mulher escreveu livros, passou a falar, se comunicava com sinais dos cegos, e ela se sustentou, e ela teve um papel enorme na época dela, como ativista social. Cega e surda. Qual é a capacidade que ela tinha? Perante a sociedade, perante os Cláudios? Nenhuma. Teria que ser colocada num canto e deixada de lado. Mas não. Agora, se aqui ele diz, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, de acordo com a capacidade de cada um, você, sem dúvida alguma, recebeu pelo menos um talento. E esse um talento você faz melhor do que 10 mil pessoas à sua volta. E eu quero encorajar você a acreditar nisso. Tem um instituto que nos traz uma pesquisa, e a palavra de Deus, que é muito mais antiga, muito mais digna de crédito, também traz essa revelação, traz essa afirmação. E aí em seguida, esse senhor
que deu esses talentos, ele saiu para uma viagem. E um dia ele voltaria para conversar com essas pessoas a quem ele deu esses talentos. Muito bem. Agora, olha só o que aconteceu aqui. Nós temos, no versículo 16, Mateus 25, 16, nós temos uma das pessoas que recebeu lá 5 talentos. Quero que você preste muita atenção na postura dessa pessoa, que qualquer um de nós pode ter. Isso está à nossa disposição, está à sua disposição. Olha o que diz aqui no versículo 16. Olha que coisa interessante. Qual é a dificuldade de entender que se nós entrarmos em ação, imediatamente as coisas começam a acontecer. Então, esta pessoa aqui teve esta atitude. Você pode ter essa atitude. Eu posso ter esta atitude. E em dando um passo, em tendo essa atitude, as coisas começam a acontecer. Se você quiser ler um bom livro, fora a Bíblia, dá uma olhadinha num livro do John Maxwell, chamado Talento Não É Tudo. É muito bacana esse livro. John Maxwell, Talento Não É Tudo. Vale a pena você ler, tem ensinamentos muito interessantes lá. Então, no versículo 16 a gente encontra essa narrativa, que a pessoa que recebeu 5 talentos, 2 talentos, saíram imediatamente fazendo alguma coisa com o talento deles. Agora no versículo 18, diz assim: aquilo que ele tinha recebido como talento, o único talento que ele tinha, ele escondeu. Agora, até aqui, a gente não tem muita revelação do porquê que uma pessoa faz de um jeito e o porquê que a outra pessoa faz de outro jeito. Mas a nossa resposta está na sequência. E aí eu vou pedir que o Marquinhos, ou quem está ali no vídeo, se puder passar o vídeo da garrafa. Para você perceber, quando você tem um talento, ele está dentro de você. A primeira coisa que as pessoas veem é você. Quem você é. Dentro de você existe um talento, pelo menos um. Mas para que ele saia, para que ele se manifeste, ele vai passar por um gargalo. Eu quero que você preste atenção no que está escrito aqui. No versículo 25, nós encontramos a resposta dessa pessoa que recebeu um talento e escondeu no chão. Olha o que diz aqui. O seu senhor voltou e veio buscar o investimento. Eu te dei um talento, te dei 2, te dei 5, cadê o retorno? Primeira lição aqui, Jesus te dá alguma coisa, Deus te dá algo. Alessandra, você tem um talento. Deus quer que você use esse talento. E quando você subir no pódio, eu quero que você faça assim, ó. Aponte para ele, porque foi ele que te deu esse talento. Não foi você que escolheu esse talento. Ele te fez assim. E assim é para o Leandro, assim é para cada um de nós, para o empresário. A gente lembrar quem é que nos deu isso. Ótimo, nós temos algum talento, ótimo. Mas lembre-se, quem deu esse talento para você vai voltar e ele vai pedir para você, cadê o retorno? Cadê o resultado? O que é que você fez com o talento? E ali diz o seguinte, quando Jesus veio cobrar dessa pessoa, cadê o resultado? Diz o versículo, Senhor, na verdade eu sei que você é um cara que exige muito, cobra muito,
busca resultado onde o Senhor nem aplicou dinheiro. Então, olha só o que ele diz aqui: por isso, presta atenção, se você pegar alguma coisa tem que ser isso. Por isso, tive medo. Tive medo. Eu quero que você leve a sua vida, que nem Davi olhou para aquele gigante, com fogo nos olhos e dizendo: eu vou cortar tua cabeça hoje, eu vou derrotar você. Que você enfrente a sua vida com essa determinação: o meu talento vai trazer resultado, eu vou superar, eu vou vencer nessa vida. Deus me deu um talento, então é porque Ele sabe que eu posso trazer resultado. Qualquer pessoa pode trazer resultado com o seu talento. Você pode trazer resultado com o seu talento, por mais que seja apenas um. Você pode, e Deus está esperando esse resultado de você. Não se iluda. Deus quer um resultado da sua vida. Você não pode passar essa vida em branco. Você e eu precisamos trazer resultado. Nós temos que trazer resultado. Eu tenho que ser super claro comigo mesmo, me olhando no espelho, e para vocês. Nós temos que trazer resultado com o talento que nós temos. Nós precisamos multiplicar aquilo que nós recebemos. Temos que entender isso. Eu preciso trazer multiplicação sobre o resultado. Por isso, tive medo, e aí o gargalo. Se esse gargalo daquele filme fosse muito fechado ao extremo, ou tivesse a tampa ali em cima, a gente não teria o talento saindo. Então é importante você se lembrar, existe um gargalo em todos nós, chama-se medo. E o medo, gente, não vem de Deus. Lógico que medo, no sentido de segurança, tem uma criança lá em cima e você diz, pula, a criança vai ser assim, não, tenho medo. Isso é saudável. Mas quando você vai usar o seu talento para multiplicar isso, se você tiver medo, se você começar a pensar nas limitações, naquilo que você acha que não consegue fazer, você não vai sair do lugar, você não vai produzir resultado. Se você congelar olhando para as pessoas ao seu redor, achando que elas vão te engolir, elas vão ser melhores do que você não consegue dar o seu máximo se você não acredita que pode vencer. Se você não acredita que você pode vencer, você nunca vai dar o seu máximo. Se você não acredita que você vai vencer, você nunca vai dar o teu melhor. Você nunca vai dar o teu máximo. Você nunca vai fazer com que o processo do dia a dia aconteça na maior intensidade possível. Se você não acredita que vai superar e vencer o campeonato, a luta, a concorrência, você não vai dar o teu melhor. E o que vai acontecer? Alguém está pensando um pouco diferente de você, e este alguém vai conquistar aquilo que estava reservado para você. Então é super importante que o talento que você tem saia por esse gargalo chamado medo. Você precisa administrar, saber gerenciar esse medo. Não permita que o medo faça você enterrar o seu talento. Foi isso que aconteceu. E na sequência, Jesus disse, servo mau e negligente. Gente, é sério. Jesus, ele fala sério com você e comigo. Ele nos deu o dom da vida e ele vai voltar. E se a gente enterrar o nosso talento por causa do medo, ele vai ficar muito bravo. Ele vai dizer assim, servo mau e negligente. Então não deixe o medo atrapalhar a sua vida. Além de você ficar frustrado por toda a sua vida, você ainda vai ter no retorno, no final, Jesus ainda dizendo, pô meu, não acredito nisso. Eu te dei um negócio que era só você sair imediatamente para produzir resultado. Você ia conseguir. Um monte de gente consegue. É claro que você também vai conseguir. Eu desenhei a raça humana assim. Todos vocês, eu, você, cada um de nós que está aqui, pode e tem que. A gente não gosta dessa palavra, né? Tem que. A gente tem que produzir resultado. Nós temos que produzir resultado.
Não significa ser o campeão, o ídolo, o Leandro, por exemplo, não tem que ser sempre o melhor. Até os 80 anos, tem que ser o melhor. Não, usa o bom senso. É por uma fase. É por uma fase você vai fazer isso. Ah, mas tá bom, isso é só bom senso. O que é que Deus tem para dizer sobre isso? Vamos mais um pouquinho. Dá uma olhadinha. Numa outra passagem que está aqui, no Velho Testamento. Eu trouxe uma passagem do Novo Testamento e agora eu vou mostrar para vocês uma passagem do Velho Testamento. O que é que Deus tem para dizer a respeito desse assunto. Então, de acordo com a fase que você está, então a Alessandra, por exemplo, né, que está nos visitando aqui hoje, não tem como ela ficar competindo na elite da elite da elite por, sei lá, está com 30 anos, está com 40 anos, né? Impossível. Pretende fazer isso, Alessandra? Até os 40, ficar competindo na Olimpíada com os de 18? Hã? Tá, mas vamos dizer que assim, uma pessoa de 40 anos que nada bem hoje não vai ganhar de você, né? Não, provavelmente não, né? Então, as fases da vida vão nos conduzindo para novas aventuras, novos desafios. E assim é com você e assim é comigo. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que coisa interessante. Lá, a gente teve a Páscoa agora há pouco, né? E o Werner nos explicou como é que funcionava o cordeiro velho, né? Comia, né? A gente comeu um cordeiro, aí fizemos a ceia aqui, pão e vinho e tal, bem gostoso. Nessa época que foi introduzida a Páscoa, Deus ele trouxe uma orientação para que o povo dele fizesse certas coisas. Dá uma olhadinha aqui, tenha paciência, eu vou ler para você umas coisas que vocês vão curtir um monte. Então o Velho Testamento também pode ser bem interessante. Então Deus ele capacitou um grupo de pessoas, deu para eles essas habilidades. Olha só. Então, Deus dá alguns talentos e na sequência ele diz: eu quero que você use esse talento para fazer isso. Em algumas fases, você vai usar o seu talento para construir a sua empresa, a sua família, a sua saúde, a igreja, a sociedade. Em alguns momentos, você vai utilizar dos seus talentos ou do seu talento para alguma área da sua vida. E nunca se esqueça que em algum momento, Deus pode chamar você para ajudar por um período, a ajudar a construir a igreja dele, a fazer com que a igreja seja bonita. Eu, pelo menos, estou cansado de ver pastores e igrejas fazendo o papel de ridículo na televisão e fazendo com que o dinheiro seja uma coisa muito importante, demasiadamente importante. Então, se você começa a perceber algumas coisas, ao invés da gente simplesmente criticar, vamos ajudar a fazer uma igreja diferente. Dá para melhorar? Aqui? Dá. Então vamos ajudar, usando o nosso talento, para construir aqui. Olha só. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e aqui é outra coisa. Deus dá habilidade, Ele te capacita, Ele te dá algumas coisas. E aqui é o sair imediatamente. Eu tenho um talento, mas se eu não sair imediatamente, se eu não estiver disposto, não usar da minha boa vontade, da minha disposição de querer fazer as coisas, de não permitir que o medo me atrapalhe, aí sim eu vou escrever uma história junto com Deus, junto com outras pessoas. Então, quando nós temos talento, cada um de nós tem,
E hoje eu quero orar por todos vocês, né? Nós vamos orar por todos vocês que quiserem, como diz aqui. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Então, em alguma fase, Deus vai nos chamar para fazer algumas coisas. Em alguns momentos, Deus vai nos chamar ou nos enviar para fazer outras coisas. E se você tem tido uma certa dificuldade, uma certa mentalidade que tem lutado para acreditar que você tem potencial, nós queremos orar por você hoje, queremos abençoar a tua vida, queremos que você tenha um encontro com Deus, um encontro com Deus que motiva e não um Deus que segura, um encontro com Deus que dá e não um Deus que tira, um encontro com Deus que nos motiva, nos capacita cada vez mais, nos incentiva diariamente a continuarmos crescendo. Eu quero que você venha aqui depois na frente e você abra o seu coração. Nós queremos orar por vocês, não porque a gente é melhor, nada disso, é simplesmente porque Deus está pedindo para a gente fazer isso. Deus está falando, eu quero tocar nas pessoas. E como é que Ele toca nas pessoas? Através de outras pessoas. Então no finzinho, depois aqui durante a música, Felipe vai estar por aí? Cadê o Felipe? Está ali, está brincando com a filhinha. Então, enquanto a banda estiver tocando aqui, nós vamos orar por vocês. Todo aquele que quiser. Então, é fundamental que você, primeiro, acredite que você recebeu de Deus um talento, que você recebeu algo especial dele, ok? Isso é super importante, porque se você não acreditar que você também recebeu algo, pelo menos um talento, não vai funcionar. Você tem que acreditar que você recebeu uma coisa especial de Deus, e que Deus quer que você multiplique isso, e Ele vai ser o teu maior parceiro, o teu maior defensor, vai ficar do seu lado, porque Ele vai voltar e Ele vai querer ver o resultado, e Ele tem prazer em premiar, Ele tem prazer em nos recompensar. Então eu vou chamar a banda aqui, vem aqui na frente, vamos, venham vindo aí que o pessoal, isso, Felipe, achou a letra? Maravilha, esse cara é muito organizado, né? Então, gente, ótimo, se você percebe que Deus quer te tocar hoje, se você deseja receber um toque de Deus, então, enquanto a banda toca, vem vindo discretamente e aos pouquinhos isso aqui vai enchendo e você vai ficar desapercebido. O primeiro vai pagar o mico, tá? Mas o restante atrás já vem sossegado, tranquilo. Ó, já está vindo gente assim, já vai levantando assim, já vai, viu? Aí, pronto, já começou. Então, vamos lá.